Descendo a estrada de Jerusalém para Jericó, um turista só consegue perceber a vila de Al-Elzaria por acaso. Ela simplesmente se parece com uma outra vila qualquer dos assentamentos na Terra Santa, onde casas são colocadas uma em cima das outras, morro acima nas encostas. Continuando ao longo da estrada, em direção ao deserto, a maioria dos turistas não vai se dar conta de que acabaram de passar pela vila de Betânia, onde Jesus fez um dos seus maiores milagres. Venha comigo nessa jornada, nesta busca, a busca por respostas, procurando por Jesus na Terra Santa. A pequena vila de Betânia, na colina ao leste do Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, tem sido tradicionalmente identificada nos dias de hoje como a cidade de Al-Eizaria, na Cisjordânia, West Bank, que significa lugar de Lázaro. Betânia também é identificada como a vila de Ananias, mencionada no Velho Testamento em Neemias 11:32. Betânia foi o cenário de alguns dos eventos mais importantes da vida de Jesus. Aqui moravam Maria e Marta e seu irmão Lázaro. Aqui, Jesus, após o trabalho de um dia na cidade, frequentemente encontrava hospitalidade e um lar tranquilo para repousar. Aqui, Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Aqui, Jesus foi ungido por Maria para seu enterro em um jantar na casa de Simão, o leproso, uma semana antes de sua crucificação. E perto daqui, numa vizinhança próxima, e para que todos vissem, Jesus foi separado de seus discípulos ao ser levado aos céus. Igrejas cristãs foram construídas aqui desde os primeiros séculos. Em 333 a.C., o peregrino anônimo de Bordeaux relatou ter visto a cripta onde Lázaro tinha sido colocado para descansar. No século XIV, as igrejas estavam em ruínas e a entrada original para a tumba havia se tornado em uma mesquita. No século XVI, os franciscanos cortaram através da pedra macia e criaram a entrada atual. Os peregrinos de hoje entram aqui vindo da rua, descendo um lance de escadas de 24 degraus, desnivelados e bem gastos, passando por este vestíbulo. Mais 3 degraus nos levam à Câmara da Tumba, com um pouco mais de 2 metros de profundidade. Foi aqui que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. A Igreja Católica atual, com mosaicos retratando os eventos que aconteceram aqui, foi construída em 1954. O arquiteto Antônio Barluzzi contrastou a tristeza da morte com a alegria da ressurreição ao projetar uma igreja sem janelas, no formato de uma cripta, na qual grande quantidade de luz simplesmente inunda o ambiente, passando por um grande óculo em seu domo. A Igreja Ortodoxa Grega, dedicada a Simão, o leproso, está localizada ao oeste da tumba. Desde 2005, Betânia, que fica no West Bank ou na Cisjordânia, foi separada de Jerusalém pelo Muro de Separação de Israel. O muro, na verdade, passa pela rua principal, trazendo um sério impacto nas vidas dos residentes e na economia da cidade. O que costumava ser uma viagem de 10 minutos de carro do Monte das Oliveiras até Betânia, agora exige longos desvios. Então a tumba de Lázaro ficou isolada da rota turística normal de peregrinação. O ministério público de Jesus durou 3 anos e meio do seu batismo até a sua crucificação. Nessa série nós estamos destacando uma pequena fração das coisas que Jesus fez. Existe muito mais para falar a respeito desse assunto. Mas no episódio de hoje vamos virar a esquina e começar uma jornada, estrada abaixo, que nos leva até a cruz. Hoje, nosso foco é a ressurreição de Lázaro. Foi logo após Jesus ter ressuscitado Lázaro dos mortos que os líderes religiosos judeus decidiram que Jesus deveria ser calado.
O sumo sacerdote e os fariseus convocaram uma reunião do Alto Conselho Judaico, o Sinédrio, que era composto por 71 homens, e eles discutiram o fato de que muitos judeus já haviam acreditado que Jesus era o Messias. O que faremos? Eles perguntaram. Este homem certamente faz muitos sinais milagrosos. Se permitirmos que ele continue dessa forma, logo todos crerão nele. E então o exército romano virá e destruirá ambos, nosso templo e a nação. Eles não poderiam negar a ressurreição de Lázaro. Sua preocupação era que, com tantos judeus aceitando a Jesus como Messias, os romanos iriam ver este movimento messiânico como uma revolta contra Roma. Os membros do conselho temiam que os romanos viessem e destruíssem o templo e a nação judaica. Foi Caifás, o sumo sacerdote, que declarou que era melhor um homem morrer por toda a nação do que toda a nação ser destruída. Então essa foi a conclusão deles: Jesus deve morrer. Vamos dar uma olhada nesse maravilhoso milagre, o milagre que deu início ao plano para matar Jesus. Maria, Marta e Lázaro eram irmãos e eram muito próximos de Jesus. Em Lucas 10:38, lemos que Marta abriu as portas da sua casa para Jesus. Ele se tornou família para eles. Marta era uma mulher de ação, frequentemente ocupada com a preparação das refeições e em cuidar das pessoas. Maria, por outro lado, adorava sentar-se aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Foi esta mesma Maria que derramou perfume caro aos pés de Jesus e secou seus pés com seus próprios cabelos. Mas essa é uma outra história para um outro dia. De qualquer forma, Lázaro ficou muito doente. E suas duas irmãs enviaram um mensageiro até Jesus com um pedido urgente: Senhor, aquele a quem tu amas está a perecer. Elas esperavam que Jesus viesse imediatamente. Ele havia curado tantas pessoas. Certamente ele viria apressadamente até Betânia para curar seu querido amigo Lázaro. A Bíblia relata que quando Jesus recebeu a mensagem, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. E Jesus ficou onde estava por mais 2 dias. Agora imagine a conversa que deve ter acontecido quando o mensageiro retornou a Betânia. Maria e Marta certamente o questionaram: e aí, você encontrou Jesus? Sim. Você deu a nossa mensagem para ele? Claro. Bem, o que ele disse? Ele disse que essa enfermidade não é para a morte. Essa doença não é para a morte? Diga-me, se você fosse Maria ou Marta, como você teria entendido esse comentário de Cristo? As irmãs teriam presumido que Lázaro não morreria. Mas isso não foi exatamente o que Jesus disse. Ele disse que essa doença não acabaria em morte. Mas o que as irmãs ouviram foi: Lázaro não morrerá. Então, quando Lázaro de fato morreu, uma grande crise de fé deve ter vindo para Marta e Maria. O que eu quero dizer é o seguinte: já é ruim o suficiente quando Jesus não vem, quando você espera que ele venha. Mas quando você acredita que Jesus tenha dito: não se preocupe, seu irmão não vai morrer, e então ele morre, as coisas vão de mal a pior. Isso deve ter sido uma situação complicada e de muita fé para aquelas duas irmãs. Enquanto isso, 2 dias depois, Jesus diz aos seus discípulos: vamos voltar à Judéia. Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou para despertá-lo do sono. Os discípulos pensaram: se Lázaro está dormindo, então ele vai melhorar. Não é isso que você precisa fazer quando está doente? Descansar bastante. Mas Jesus havia falado a respeito de sua morte. Então Jesus disse a eles claramente: Lázaro está morto, e por amor a vocês, alegro-me de não ter estado lá para que creiam, mas vamos ter com ele. A propósito, a Bíblia consistentemente chama a morte de sono. Mais de 50 versos bíblicos referem-se à morte como sono. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Betânia, Lázaro já tinha sido enterrado há 4 dias. Muitas pessoas de Jerusalém haviam vindo para confortar as irmãs pela perda do seu irmão. Jesus estava nas proximidades da cidade quando Marta ouviu que ele estava vindo. Então ela saiu rapidamente de casa e foi se encontrar com ele. Ouça esse maravilhoso diálogo entre os dois. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Você percebeu as primeiríssimas palavras dela? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você consegue sentir a dor que ela sentiu? Aqui está uma versão parafraseada de Douglas Pereira. Senhor, aonde que o Senhor estava? Nós enviamos mensageiro até o Senhor. Nós sabemos que você recebeu. E por que você não veio? Você poderia ter salvo ele. Jesus disse, seu irmão virá outra vez, Marta. Ela concordou, ela disse, na ressurreição do último dia. Mas então Jesus faz uma declaração marcante. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, embora venha morrer, viverá. Uau, eu sou a ressurreição e a vida. Que declaração. Jesus está dizendo para Marta, você não vai precisar esperar até a ressurreição no último dia. Eu sou a ressurreição. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Marta, Jesus pergunta, você acredita nisso? E Marta faz essa tremenda declaração de fé. Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta voltou para casa para trazer a sua irmã. Quando Maria veio para se encontrar com Jesus, ela caiu soluçando aos seus pés e disse exatamente a mesma coisa que Marta havia dito minutos antes. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As pessoas que lamentavam e choravam haviam seguido Maria até Jesus. Elas também estavam tristes e choravam muito. Era uma cena de partir o coração. Jesus ficou profundamente comovido e em João 11,35 diz, Jesus chorou. Este é o verso mais curto de toda a Bíblia. Somente 2 palavras, Jesus chorou. Ele ficou comovido pelas lágrimas das pessoas que ele amava. Tenha certeza, meu amigo, quando você chora, Jesus é tocado pelas suas lágrimas também. Ele perguntou para as irmãs onde haviam colocado o seu irmão. Então elas o levaram até a tumba. A tumba era uma caverna com uma pedra colocada em sua entrada. Tradicionalmente, judeus enterravam seus mortos rapidamente, dentro de 24 horas. Lázaro já estava na tumba há 4 dias. Jesus deu a ordem para retirarem a pedra, mas Marta foi hesitante. Ela antecipou um terrível mau cheiro, mas Jesus insistiu dizendo, não te disse que se acreditar verá a glória de Deus? Então eles removeram a pedra. Então Jesus deu um passo para mais perto da tumba, olhou para o alto e orou, Pai, obrigado por me ouvir. Você sempre me ouve, mas eu digo isto em alta voz por causa dessas pessoas que estão aqui, para que elas possam acreditar que Tu me enviaste. Então, com uma grande voz, Jesus exclamou, Lázaro, saia da tumba. Ninguém expressou nenhum som. Todos perderam a respiração. Então eles ouviram um som que vinha dentro da caverna. Momentos depois, Lázaro sai da tumba, ainda envolvido em panos de linho do seu sepultamento. A multidão deve ter ficado sem palavras em admiração e espanto. Então certamente alguém deve ter gritado, Ele está vivo! Ele está vivo! E era verdade! O homem que havia estado morto no túmulo por 4 dias estava vivo novamente. Tirem deles as vestimentas fúnebres, Jesus exclamou. Soltem ele. Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. A história da ressurreição de Lázaro pode ser familiar a você. Contudo, existem algumas ordens que Jesus deu nessa história que precisamos atentar também. Você pode ser um Lázaro hoje, você pode ser alguém com o mesmo nome, aquele a quem Deus ajuda. Cada uma das ordens de Cristo pode ser resumida da seguinte forma: remova, responda e liberte. Remova. Jesus, mais uma vez comovido, veio até a tumba. Era uma caverna com uma pedra fechando sua entrada. Retire a pedra, ele disse. Esta pedra era o que separava Lázaro de Jesus. Ela estava impedindo que Jesus estivesse mais perto de Lázaro e Lázaro mais perto de Jesus. Então o Senhor quis que ela fosse removida. Você precisa remover alguma coisa que esteja entre você e Jesus? Que coisa é essa que pode estar entre você e Ele? Pode ser algum pecado ou alguma coisa ruim, ou coisas que não sejam ruins ou pecado. Pode ser um relacionamento, seu trabalho, um hobby, sua rotina, etc. Mas também pode ser um pecado escondido. Remova a pedra. Acredite e confie em Jesus e você verá a glória de Deus. Mas somente se você responder. Jesus chamou em grande voz, Lázaro, venha para fora. E o homem morto saiu. Não foi o suficiente somente ouvir o comando de Jesus. Havia necessidade de obediência.
Como seria se dentro da tumba Lázaro gritasse de volta: "Eu não quero sair. Está confortável aqui dentro. Ninguém me julga aqui. E se eu sair, as pessoas vão esperar que eu seja diferente." Este é o desafio que nós encaramos. Jesus está chamando a cada um de nós pelo nome para sairmos da tumba, para sermos pessoas diferentes, para não ficarmos na escuridão, para não ficarmos num lugar de morte, para não ficarmos envoltos em roupas fúnebres, mas para viver uma vida com Jesus, uma vida plena. Jesus quer que você remova aquilo que separa você dele, mas ele não vai forçar você a sair. Você precisa escolher obedecê-lo. Amigo, não importa qual seja a ordem, obedeça ao Senhor e deixe-o lidar com as consequências que virão. Você precisa responder ao comando de Jesus. Você pode sair das trevas para a luz, da morte para a vida, do carnal para o espiritual. Cristo está chamando, mas você precisa responder e dar ouvidos ao seu chamado. E daí para frente, você será liberto. O homem morto saiu com as suas mãos e pés envolvidos em faixas de linho, em um pano ao redor de seu rosto. Jesus disse para eles: retirem as roupas fúnebres e libertem-no. O milagre aconteceu, mas Lázaro ainda estava bem limitado, e Jesus ordena: tira as faixas dele e deixe-no ir. No que você se encontra envolvido hoje? Velhos hábitos, comportamento pecaminoso, memórias doloridas que precisam ser gentilmente e amorosamente removidas? Você não precisa de mais nada disso, como roupas fúnebres. Tudo isso precisa ser removido de sua vida. Permita que o Senhor remova de você qualquer coisa que esteja te limitando hoje. Os escritores do Novo Testamento foram absolutamente claros sobre quem é Jesus. Eles disseram que Jesus é o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Entretanto, algumas pessoas hoje sugerem que Jesus não foi o Filho de Deus, somente um homem bom. Vamos pensar sobre isso por um instante. Jesus, na verdade, reivindicou ser o Filho de Deus. Então, se de fato ele não foi o Filho de Deus, então ele não poderia ter sido um homem bom. Como Jesus reivindicou ser o Filho de Deus, então ou ele foi o Filho de Deus, ou ele foi um mentiroso e impostor, ou um homem louco. Mas nós não temos a opção de um homem bom. Existem somente 3 opções: Filho de Deus, impostor ou homem louco. Pense de novo na história que vimos agora há pouco entre Jesus e Marta. Jesus disse a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, e aquele que viver e acreditar em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Ela o respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Permita-me parafrasear o que Jesus disse a Marta. Ele disse: eu sou o doador da vida. Eu ressuscito os mortos. Aquele que acreditar em mim viverá para sempre. Então ele perguntou a Marta: você acredita nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ela disse exatamente a mesma coisa que Pedro disse. Amigo, ao ressuscitar Lázaro da morte, Jesus concretizou sua reivindicação de ser o doador da vida, o Messias, o Filho de Deus. To have been present with Jesus when he walked these dusty roads would have been amazing. His compassion touched the lives of real people. This is reflected in the song, Dance. As I thought about how amazing it would have been to have been the recipient of the healing grace that Jesus offered, an encounter with Jesus made a profound difference in the lives of those to whom he ministered. Jesus wants to touch us and to speak courage and hope to us today. Through the ministry of the Holy Spirit, we can be transformed and moved as well. And I believe that we can experience this saving grace as we pray and as we reach out to Jesus personally. He wants us to dance through life in the assurance of his love and his blessing. He was just a beggar, a lonely beggar by the road. A fellow sinner with a heavy load. He was wondering why it had to be. His heart was longing just to be set free. Lord, you touched him and he danced. He danced.
She was just a lady sobbing in a room. A broken woman wondering what to do. She was longing for a better day, 'cause her daughter had passed away. Lord just spoke and she just danced. She danced. In your healing presence, we are blessed. May your grace among us give us rest. Give us strength and power to do the best. Speak a word, make us dance. Dance. We're just beggars, broken beggars by the road. We're like that lady, that broken lady in the room. If you touch us, we can be renewed. If you bless us, we'll be born anew. Speak the words and make us dance. Dance. He was just a beggar, a lonely beggar by the road. Obrigado, pastor Ron Nelson, pela essa belíssima canção. Vamos orar agora. Querido Pai, obrigado pelo milagre de Lázaro. Tal milagre nos demonstra que o Senhor é poderoso e tem poder sobre a morte. Que cada pessoa que escuta a minha voz possa sentir o mesmo cuidado e atenção que Cristo Jesus demonstrou a Lázaro e a sua família. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa, com os seus amigos e familiares. Visite o nosso website. Lá você poderá nos enviar a sua mensagem, pedido de oração e fazer a sua solicitação do programa de hoje
ou da série completa. Espero vê-lo, eu espero vê-la muito em breve. Até lá, lembre-se, Jesus é vivo.